passado. Antigamente, pra usar aparelho, o dentista furava o seu dente com uma broca, fazendo buracos pra passar os fios de cobre que colocariam os seus dentes no lugar. De que adianta ter o dente reto e todo furado? A privada de hoje em dia é assim, relativamente confortável, mas no passado elas eram desse jeito. Um buraco na pedra que você tinha que usar em lugares públicos. Rolê divertido pra fazer com os amigos. Já a escova de dente é um objeto que você vê todos os dias. Eu espero. Mas as primeiras escovas eram feitas de bambu com algumas fibras na ponta. E tinham o cabo pontudo pra servir como fio dental. Dá pra ver debaixo d'água sem óculos. Coloca a mão em cima dos olhos assim e não deixa nenhum buraco. Depois, entre na água e faça bolhas com a boca. E deixe elas presas embaixo da sua mão na frente dos seus olhos. E parabéns, você tá enxergando. Qual a cor dessas matérias? Pra mim, matemática sempre foi azul. E português vermelho. Não sei porquê, só é. Assim como geografia é laranja. E história com certeza é marrom. Artes é amarelo e eu não vou discutir isso. E inglês pra mim é roxo. A diferença entre coisas que você nunca soube a diferença. Você chamou isso de jacaré a vida inteira, mas não é. O jacaré tem formato de U e o crocodilo em formato de V. A onça pintada tem pintas grandes com uma bolinha no meio. Já o leopardo tem pintas menores sem a bolinha. E a chita só tem bolinhas. A picada de mosquito normalmente é uma bolinha que coça muito. Já a de abelha dói e tem um pontinho no meio bem visível. A de aranha normalmente são 2 pontinhos. E a de cobra... você vai saber. Por fim, a foca faz cara de quem vai te pedir alguma coisa. E o leão marinho te julga. Novos animais descobertos em 2025. Esse aqui parece o peixe bolha, mas não confunda, ele é o peixe cabeça de bolha. E ele foi encontrado no Peru. Lindo. Esse aqui é o Mustela mopbi. Ele foi achado na China e é uma das coisas mais fofas que eu já vi. Em Moçambique, descobriram uma nova espécie de tubarão e chamaram de tubarão guitarra por causa do formato. Se juntar com o peixe trombeta, vira uma banda. Lince ibérico com leucismo. Não é necessariamente um bicho novo, mas é a primeira vez que acham esse bicho com essa condição genética, que faz ele ficar com o pelo branquinho. Como elas iam no banheiro com esses vestidos enormes? Primeiro, elas tinham que fazer em pé. A roupa de baixo era aberta no meio, pra elas não precisarem abaixar pra fazer suas coisas. Mas antes de chegar nisso, tinha várias camadas de roupa. Então, elas levantavam essas camadas pra frente ou pra trás, até chegar na roupa de baixo. O que significa que caíam vários resíduos nas roupas que não eram limpos. Então, basicamente, tudo tinha cheiro de chorume. Esse cara tá quase resolvendo esse cubo magnético. Só que todos os ímãs ao redor estão empurrando essa pecinha. E não importa quanta força ele faça, ele não consegue encaixar. Até que ele percebe que tá fazendo errado. Porque precisa girar o ímã pra alinhar os polos positivos e negativos. E o resultado... você canta o hino errado. Porque sabe esse começo? Ele, na verdade, tem uma letra. A letra do hino foi criada em 1909, mas ele só virou oficial em 1922. E nessa oficialização, tiraram toda a letra do começo, que é... você tem um olho melhor que o outro. Pra descobrir qual é, faz um triângulo com as mãos. Coloca um objeto distante no meio e fecha o olho esquerdo. Se o objeto continua dentro do triângulo, significa que o seu olho dominante é o direito. Mas se o objeto saiu do triângulo, seu olho dominante é o esquerdo. E isso é bem raro. É por isso que você nunca deve desistir dos seus sonhos. Porque o The Rock tá fazendo propaganda de shampoo e ele é careca. Bom dia. Essa cor literalmente controla a sua mente. Porque cientistas descobriram que olhar pra ela por só 15 segundos era suficiente pra acalmar uma pessoa super agressiva. Por isso, começaram a pintar prisões e salas de aula com ela. E realmente diminuiu muito o nível de violência. E ela é esse tom de rosa. Am I calm, fi? Esse pai achou um jeito genial de descobrir se a filha tava mentindo. Porque ele queria saber se ela tava dormindo de verdade ou se tava fingindo. Então falou: você sabia que se você levantar o braço de uma criança enquanto ela dorme, ele fica levantado? E quando ele testou... nome de coisas que você não sabia que tem nome. Virola é o nome do coisinho de metal no lápis que segura a borracha. E fosfeno são aqueles coisinhos que aparecem no seu olho quando você aperta ele. Fluxinal sinilipilificação é quando você chama algo ou alguém de inútil. Que nome inútil? Grommets são aquelas taxinhas de metal na calça jeans. E por fim, o plastiquinho na ponta do cadarço chama ponteira. Momentos de karma instantâneo. Esse cara entrou num restaurante e roubou todos os pedidos que iam ser entregues por delivery. E como não tinha ninguém vigiando, foi muito fácil de pegar. Só que o universo não perdoa, porque ele saiu todo pomposo da loja e viu isso aqui: outro ladrão roubando sua bicicleta. As cenas de dança nos filmes são gravadas completamente em silêncio. Porque se tivesse barulho, não daria pra ouvir as falas. O que significa que os copos, na verdade, são assim. E pra gravar baterias, eles têm que tirar completamente o som. E vai disso pra isso.
papel que na vida real fazem muito barulho, na verdade são feitas de vinil. Coincidências de 1 em 1 milhão. Esse repórter tava ao vivo na TV falando sobre um bandido que tava sendo procurado e começou a descrever o cara. Só que enquanto ele falava isso, um cara igualzinho à descrição começou a passar atrás. Aí o repórter chamou a polícia e realmente era o criminoso que foi preso ao vivo. A cor que você vê quando fecha o olho não é preto, porque o preto é isso aqui, mas você enxerga essa cor aqui. E você acabou de fechar o olho pra conferir, né? Propagandas que deram muito errado. A Coca-Cola fez uma parceria pra colocar figurinhas da Copa na sua garrafa. Só que decidiram colocar as figurinhas atrás do rótulo. Isso fez os mercados perderem muito dinheiro, porque as pessoas começaram a rasgar esses rótulos e roubar a figurinha sem comprar a bebida. Como eles metem um carro enorme dentro do shopping. Muita gente acha que só dirigem ele com cuidado pela porta da frente, mas não. Eles na verdade usam portas secretas que só os funcionários conhecem e botam o carro em elevadores gigantes pra subir pra outros andares. Pessoas que comemoraram cedo demais. Essa repórter resolveu tentar fazer uma cesta de basquete ao vivo, só que aconteceu isso aqui. Ela comemorou, mas na hora a bola caiu pra fora. E ninguém teve coragem de contar o que aconteceu pra ela. Esse menino se vingou da professora, porque ele falou que o seu maior sonho era aparecer na televisão. Mas ela respondeu que ele nunca seria nada na vida, porque era gago. E que era pra ele pensar em outra profissão. Só que o menino cresceu e virou o Steve Harvey, um dos maiores comediantes do mundo, com o próprio programa de TV. E agora, todo ano, ele manda uma nova televisão pra casa dela, pra ter certeza que ela vai continuar vendo ele na TV. Esse cara fez cocô forte demais e ganhou superpoderes. É sério. O Tommy McGill tava com o intestino muito preso e pra tentar resolver fez muita força. Só que isso estourou 2 veias no seu cérebro. Ele ficou em coma por 10 dias. Mas quando finalmente acordou, começou a ver um mundo diferente. Tudo tava muito mais colorido. E assim ele abandonou a engenharia e virou um dos melhores artistas do mundo. O universo odeia essa mulher, porque ela tinha muito medo de avião e decidiu começar a terapia pra tentar superar esse medo. Só que alguns meses depois, o seu terapeuta sofreu um acidente de avião e morreu. E agora ela só viaja de carro. Esse hospital usou treta de futebol pra conseguir doações de sangue, porque eles sabiam que só pedir doações não ia adiantar. Mas lembraram que muitos torcedores dizem que dariam sangue pelo seu time. E aí eles falaram: é mesmo? Então criaram essa campanha, em que você se registrava pra doar e escolhia o time que você apoia. E isso virou uma competição de qual time tinha fãs mais leais. O melhor é o comercial, que mostrava um cara quase indo de vala, mas só tinha sangue do seu time rival. E ele falava que preferia morrer do que ter esse sangue nas veias. E assim eles salvaram milhares de vidas. Todo mundo cala a boca, eu acabei de entrar na NASA. Foi o que essa menina postou quando conseguiu um emprego. Só que um homem respondeu falando: olha a boca. E a resposta dela foi: minhas eu fui aceita na NASA. Só que o que ela não esperava é que ele respondeu: e eu sou do Conselho Nacional que supervisiona a NASA. Ela foi demitida antes mesmo de começar a trabalhar. Coisas mais burras que pessoas já fizeram. Esse cara tava entediado no hospital e se perguntou se a sua cabeça cabia dentro do braço da cadeira. Ele resolveu tentar e entrou. Só que na hora de sair, ela ficou presa. O homem do seu lado começou a rir muito e decidiu mostrar como ele conseguia enfiar a cabeça e sair facinho. Só que ele também ficou preso. E os médicos tiveram que resgatar os dois tanso. Coisas normais no Brasil, mas que outros países acham muito estranhas. Chamar o professor pelo nome ou de fessor. Em outros países, o certo é chamar de senhor ou senhora. E chamar de qualquer outra coisa é muito desrespeitoso. Jogar papel higiênico no lixo. Em outros países, o normal é jogar o papel direto no vaso, porque diferente daqui, os canos não entopem fácil. E eles acham bem nojento ter um tantão de papel jogado do lado do vaso. Pra mim, nojento é almoçar plástico, seus chuveiro elétrico. Outros países normalmente aquecem a água a gás e acham bem estranho a gente misturar água e eletricidade, que costuma não ser uma combinação muito segura. Por fim, eles estranham o fato da gente se entender usando as mãos. Todo mundo que conhece essa mulher leva um susto, porque ela é motorista de aplicativo e disse que por ser mulher e bonita, ninguém nunca cancela suas corridas. Só que vai ter uma mulher linda me levando. Só que eles mal sabem que essa novinha é o pai. Pessoas mais burras da história da humanidade. Esse homem tava no tribunal por ser acusado de roubar uma camiseta. You're charged with stealing a Dolphin jersey? Só que o gênio foi pro tribunal com essa camiseta aqui, que é justamente a que ele foi acusado de roubar. Ele salvou a vida da menina que ele gostava. Eles estavam voltando juntos da escola quando um carro veio pra cima deles. Só que ele resolveu pular na frente dela pra salvar sua vida. E acabou no hospital com vários ossos quebrados. Só que quando ela foi visitar ele, uma repórter expôs o menino, revelando pra ela que ele gostava dela. E ela respondeu falando que eles vão ser melhores amigos pra sempre. Esse menino com câncer foi literalmente salvo pelo Batman. O Miles tinha só 5 anos e tava lutando contra a doença. Até que um grupo que realiza sonhos de crianças doentes perguntou qual era o seu sonho. E ele respondeu: eu quero ser o Batman.
Batman. Só que a cidade inteira dele descobriu e mais de 10 mil pessoas se juntaram pra transformar as ruas da cidade em Gotham de verdade. Um Batmóvel, vilões fingindo crimes e até a polícia virou ajudante dele. E ele passou o dia salvando pessoas e prendendo bandidos. Mas depois disso, ele venceu o câncer e hoje tá bem.